Boa noite, gente, mais uma vez. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, né? Eu criei muita expectativa para estar aqui essa noite, ou seja, muitas borboletas na barriga. Glória a Deus. Eu queria pedir para pegar as minhas coisas, um caderno rosa e a minha Bíblia. A gente chamei assim porque o pastor, a Maria e um monte de gente me pegou um pouquinho de surpresa, né? Cheguei, nossa, você podia cantar, você podia tocar. Falei, não, gente, eu vim ministrar. Mas amém, glória a Deus. A minha voz está tô com a voz meio fanha. Mas eu creio que há uma unção disponível aqui nessa noite. Eu creio que nada que nós fazemos para o Senhor, nós fazemos naturalmente. A obra para o Senhor, ela precisa ser feita pelo Espírito. Quando nós tentamos fazer as coisas do Espírito natural, nada dá certo. As coisas do Senhor, elas precisam ser feitas pelo Espírito. Então, se nós estamos aqui nessa noite, se há uma palavra para que a gente possa ouvir e receber, ela veio do Espírito Santo. Ela veio do Senhor para nós. Sabe, irmão, você pode ter certeza que eu procurei com muito zelo saber qual era a vontade do Senhor e o que Ele queria passar para a igreja. Porque não adianta eu vir aqui e querer falar aquilo que eu quero falar. Talvez uma palavra que seja mais confortável para mim, talvez que eu já esteja acostumada, né? Mas não surgirá o efeito. Não será aquilo que o Senhor quer que eu fale. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. Obrigado pelo seu amor derramado sobre nós, Pai. Que nos traz aqui hoje, Pai, para que possamos, Pai, andar em comunhão, para que possamos estar aqui como igreja, Pai, reunidos, Pai, para receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por corações disponíveis, Pai, a receber da Tua palavra, Pai. Obrigado por terras férteis, Pai, que receberão a semente da Tua palavra, Pai, e farão com que essa semente, Pai, floresça, frutifique, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar. Como o pastor Romeu já disse, meu nome é Nayara, eu sou lá da igreja de Potim, eu sirvo lá, né, com o pastor Célio, com a Tati, sou uma das filhas mais velhas lá da igreja. Eu sou da igreja Verbo da Vida desde 2016, então já faz 16, 14, 8 anos, né? Então faz 8 anos já que eu sou da igreja Verbo da Vida, mas hoje eu congrego lá em Potim com o pastor Célio. E é uma grande honra estar aqui com vocês. E como eu estava dizendo, e volto a dizer, né? Nós precisamos estar sensíveis para passar aquilo que o Senhor quer que nós passamos. Amém? Quando nós vamos fazer esse trabalho mesmo de ministrar a palavra, precisa ser aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. Senão serão palavras vãs. Eu chegarei aqui, falarei e pronto. Talvez entre pelo ouvido, saia pelo outro. Mas quando a gente escuta aquilo que o Senhor quer passar e a gente passa aquilo que Ele quer falar, eu creio que alguém... Estou tremendo, gente. Eu creio que vocês receberão a palavra. Porque não vem de mim. Você pode ter certeza que não vem de mim. De mim, por mim, nada. Mas eu creio que é uma palavra do Senhor para a sua vida. Porque nós somos apenas canais. Nós somos um canal para que a mensagem do Senhor chegue às pessoas. Eu digo que nós somos um canal porque não é apenas quem está ministrando aqui no púlpito. Porque a nossa vida no Senhor, e muito mais o nosso crescimento, ele não vem do púlpito. O nosso crescimento é no secreto. Quando nós crescemos no secreto com o Senhor, aí sim, você ministrar no púlpito será algo que vai acontecer naturalmente. Mas o seu crescimento é no secreto. E quando você crescer no secreto, é porque você possa abençoar as pessoas no púlpito. Então, nós somos canais para que a palavra se manifeste. E se a gente não transmitir aquilo que o Senhor quer que nós transmitamos de forma... Se a gente não ser fiel, né, àquilo que o Senhor quer que nós falemos, né,
nós não seremos um bom canal para o Senhor. Nós não transmitiremos de uma forma clara. Nós podemos pegar o exemplo de uma televisão, né? Nós vemos aquele canal passando e nós vemos aquela programação passando, nós vemos na nossa casa, mas existe um estúdio que está acontecendo lá, aquela transmissão. E se quem está passando aquela transmissão, eles não souberem passar, se o cameraman não souber filmar aquilo que está acontecendo, não vai ser uma boa transmissão. Se aquele cameraman não souber filmar a hora exata, não souber filmar a pessoa que está falando, você vai perder tudo ali que está acontecendo. Então, nós somos um canal para que a palavra do Senhor seja passada. E sabe, eu creio que eu estou falando aqui também com pessoas que ministram, com ministros da palavra. E sabe, irmãos, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio, nós não precisamos ter vergonha de ministrar a palavra simples do Senhor. Porque é essa palavra. Irmãos, eu vou falar com vocês hoje do arroz e feijão. É o arroz e feijão que sustenta. Sabe, quando você está lá na sua casa, lá no seu convívio familiar, em família. Quantos creem que nós estamos em família aqui? Glória a Deus. Quando você está lá na sua casa em família, você vai ficar com vergonha de servir um arroz e feijão para sua família? Você vai falar, hoje só tem arroz e feijão. Não, irmão, você sabe que é o arroz e feijão que vai estar lá. E sabe, deixa eu te falar, e se aparecer uma visita e você tiver um arroz e um feijão, mas se esse arroz e feijão estiver bom, deixa eu te falar, essa visita vai querer voltar e repetir. Se for mulher, vai querer saber o tempero que pôs no feijão. Então, é o arroz e feijão que vai nos sustentar. Sabe, o arroz e feijão... Gente, eu dei uma leve pesquisada. E o arroz e feijão, ele já tem sido um prato típico há mais de 200 anos, quase cerca de 300 anos. Sabe, se um arroz e feijão é sustentado esse tempo todo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor, ela nunca muda. Ela não passa. Pode passar reinos, pode passar terra, passa. Pode passar tudo. Príncipes, reinos, pode passar tempos, pode passar estações, pode passar gerações, tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela não muda, ela permanece a mesma. Então a gente não tem que ficar, firulando. A gente não tem que ficar inventando. Ela não vai mudar. Você se alegra porque a palavra de Deus não muda? Meus irmãos, eu me alegro, porque a palavra de Deus, ela nunca muda. E existem promessas muito boas para quem anda segundo o que ela nos orienta. Essa palavra, ela tem promessas maravilhosas. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Me perdoa se às vezes a minha voz falhar um pouquinho. Então, existem promessas muito boas para quem anda segundo o que ela orienta. Mas nós precisamos saber o que o manual nos diz. O manual, ele contém todas as instruções para que a gente possa funcionar. Quando você compra um produto, esse produto ele vai vir com o manual de instrução. E nesse manual de instrução vai estar lá todas as características do produto e como ele vai funcionar de uma forma perfeita. Como ele vai funcionar de uma forma perfeita. Se nós não estivermos usando o manual de forma correta, ou você vai usar o seu produto de forma errada, ou você vai danificar o seu produto mais rápido por estar usando de forma errada, ou você vai deixar de usufruir de características ou de coisas que ele tem para te oferecer porque você não conhece. Às vezes, algo assim muito normal, natural, a gente ainda até sabe, né? Mas às vezes você pega algo mais um pouco diferente, né? Teve uma vez, eu comprei um inalador para minha filha, sabe? E eu comprei esse inalador pela internet e é um inalador que é um pouquinho diferente. Vocês devem conhecer, é um que não faz barulho. É uns que os médicos
Não recomendo, porque eles falam que não é bom. Mas ele não faz barulho. Então, para criança é ótimo, né? E você pode fazer inalação nela deitada. Então, eu comprei esse inalador, chegou pela internet e eu fui ligar. E eu liguei na tomada, e eu coloquei o soro no negocinho do soro, e eu ligava, e ele não funcionava. E eu tentava de novo. Ligava, ele não funcionava. E assim, chegou o negócio, eu peguei o manual e falei, eu sei usar um inalador, eu não preciso ler o manual. E tá bom. Eu testei umas 3, 4 vezes, não funcionou. Eu falei, deve estar com problema. Aí, o que eu fiz? Arrumei tudinho o inalador, certinho, arrumadinho, coloquei tudo na caixa, fechei a caixa. Eu falei assim, eu vou mandar de volta, né, e falar que está com problema. Aí, eu peguei o manual, falei assim, quer saber? Eu vou ler esse manual. Aí, eu abri o manual e comecei a ler o manual do inalador. E eu descobri que embaixo do produto, do soro, no caso que você vai usar, você tinha que colocar água. Era um compartimentozinho que você tinha que colocar água, senão ele não funcionava. Era uma água embaixo do compartimento do soro. E eu lá imaginar que tinha que colocar água, eu já estava mandando negócio fora, já estava mandando trocar, achando que não estava funcionando. Por quê? Porque eu não li o manual. Eu não sabia as instruções. Então, para mim, aquilo estava estragado, não estava funcionando. Então, quando a gente não lê o manual, a gente vai ter alguns problemas. A gente vai andar de forma errada, né? E talvez você não vai desfrutar de tudo aquilo que você tem para desfrutar. E quando se diz que eu diga, é respeitar a palavra do Senhor. Quando nós não lemos o manual, a forma de vida que Deus quer que nós vivemos, nós vamos viver uma vida em Cristo, talvez fora da vontade dEle. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida de uma forma natural, mas fora da vontade do Senhor, que está escrito no manual. Esses dias eu fui orar para eu dormir, e eu estava orando, e eu falei, Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada pelas coisas que aconteceram, muito obrigada pelo que o Senhor fez. E na hora, assim, saltou assim em mim. Você está agradecendo por aquilo que você fez, que deu certo, né? Por aquilo que você queria. Mas será que você fez a vontade de Deus ou você está agradecendo as suas vontades? Você parou no seu dia para pensar, nossa, qual é a vontade do Senhor para mim? Porque às vezes a gente está feliz, né? Pelas coisas que aconteceu, mas a gente não parou para pensar na vontade mesmo de Deus para nós, né? Às vezes a gente está só no automático. E, então, voltando aqui a falar do manual, das funções, né? Quando se diz respeito à palavra de Deus, a gente pode tirar um exemplo da vida de fé, por exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, vocês já perceberam. E a vida de fé, a gente tem quatro tipos de fé. Vamos lá, os alunos do Remo, os graduados do Remo. Eu anotei aqui porque eu estou nervosa, eu não quero passar vergonha. Vamos lá, gente, são 4 tipos de fé. A natural, a mental, a do coração e o dom da fé, ou a fé especial, né? Então, são esses 4 tipos. Só que a vida de fé, a vida na palavra, ela não consegue andar na fé natural. Se você for andar segundo a palavra, usando a fé natural, não vai dar certo. Se você for andar segundo a palavra, usando a fé mental, não vai dar certo. Elas são lícitas, elas são lícitas, elas fazem parte da nossa natureza. Não é pecado você... A fé a fé mental, a fé natural. A fé natural, irmãos, é aquilo que é o natural, que a gente vê, que a gente sente, que a gente pode sentir. Essa é a fé natural. Tudo aquilo que você acredita, que você está vendo, que você está sentindo. A fé mental, ela até crê na palavra, mas ela não tem força para agir de acordo com a palavra. Então, esses 2 tipos de fé, eles são lícitos, mas eles não, se você for andar com eles segundo a palavra, você não vai conseguir. Então, o nível de fé segundo a palavra precisa ser um pouco maior, né? É igual a máquina de lavar. Você vai ligar e, dependendo do tanto de roupa que você colocar, você tem que aumentar o nível de água, senão ela não vai lavar sua roupa. Não vai ficar legal.
Então, mesmo elas não sendo pecado, elas precisam passar o bastão para a fé do coração, que é a fé que segue a palavra. Então, é aquela corrida, né? Corrida de revezamento que fala? Eu não sei, aquela que passa o bastão, né? Aí você está aqui na fé natural, você está correndo, mas chega uma hora que para você seguir a palavra, você vai ter que passar o bastão para a fé do coração. Se você continuar seguindo com a fé natural, você não vai chegar. Não vai chegar. Não tem como você chegar. Você não vai chegar no final da corrida, né? Que vamos dizer. E um exemplo disso é o povo de Israel, né? O povo de Israel, eles não seguiram a fé do coração. Eles seguiram a fé natural. Eles acreditavam naquilo que eles estavam vendo. E mesmo assim, né? Gente, vamos combinar, né? O pessoal pensa num povo que viu tanto milagre, tanta coisa. E mesmo assim, qualquer coisinha que acontecia, pronto, não dá. Eles não iam para o nível da fé do coração. Eles ficavam no nível da fé natural. E o que aconteceu com eles? Eles não chegaram. Não chegaram. Então, é um exemplo que a gente precisa seguir, né? E a incredulidade, ela faz as pessoas pararem mesmo. Ela faz as pessoas pararem em um lugar, e esse lugar acaba exercendo governo sobre elas. O lugar que elas pararam em incredulidade acaba exercendo governo. Se essa pessoa não se levantar em fé para crer nas promessas do Senhor, além do natural, aquilo vai ficar exercendo governo. Aquilo vai ficar te prendendo naquele lugar que você está. E você não vai conseguir sair. Então, o que acontece quando se diz respeito à palavra de Deus? O Senhor, Ele precisa ser a nossa verdade. Para quê? Para quando essas pressões chegarem, essa questão do que sai do natural, o Senhor, Ele ser realmente tudo aquilo que a gente precisa, ao ponto de você crer no Senhor e não nas coisas naturais que você está vendo. Então, quando o Senhor é a sua verdade, você vai considerar as outras coisas que chegam mentira. Então, essa é a verdade que a gente precisa ter para a gente conseguir tomar as escolhas, fazer as escolhas certas, né? Tomar as decisões certas na vida. E agora sim, para não falar que eu não abri a Bíblia, Romanos 12, 2, você pode abrir lá comigo? Nós temos um exemplo aqui da gente ir além do natural. Romanos 12, 2. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Romanos 12, 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Aqui está dizendo, deixa eu te mostrar uma forma nova. Não viva de acordo com essa forma natural. Deixa eu te mostrar uma forma nova de viver. E como que é essa forma nova? Pela renovação da mente. Então, nós já temos aqui o manual e ele está nos dizendo uma instrução. Se você quer viver de uma forma nova, se você quer sair desse natural, existe um caminho. Renovação da mente. Então, a instrução está aqui, né? Se a gente fizer errado, talvez não dê certo mesmo, porque o manual já está dando a instrução. Então, Romanos 12, 2, além do natural, a renovação da mente. A mente, irmãos, ela eu vejo a mente assim, sabe? Como um acervo. Um acervo, um lugar que guarda, logicamente, é um lugar que guarda as coisas, né? É como se fosse um arquivo. E quando a gente vai guardando esses arquivos na nossa mente, eles vão ficando lá. Eu até ministrei um tempo atrás na igreja a respeito disso, e eu falei que de vez em quando a gente precisa dar uma limpada mesmo nesses arquivos, porque se você deixar as caixas lá de coisas que estão lá, que você deixou, elas vão estar lá pegando pó, sujeira,
e não vai caber as outras coisas que precisam entrar. Então, você precisa fazer uma limpeza e ir tirando as caixas de coisas que não precisam estar na sua mente e ir renovando a sua mente, colocando caixas das coisas que precisam estar na sua mente. E a gente pode chamar como exemplo também um computador. Um computador, ele tem um lugar que guarda os arquivos. Então, quando a gente, cristão, que crê na palavra, a gente precisar de alguma coisa, a gente tem que pôr no pesquisar. É igual no computador. Se você precisa de algum arquivo, você põe no pesquisar. E o computador, ele vai achar. Só que ele vai achar se tiver lá. E se a gente não colocou lá, como que a gente vai achar? Então, se a gente está precisando de alguma coisa, no que diz respeito, irmãos, no que diz respeito, vamos dizer, a alguma área da sua vida que você está precisando. Na hora que você estiver precisando, você precisa pôr o pesquisar e você encontrar essa palavra na sua mente. Com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Se você passa por alguma situação de enfermidade, a hora que você pensar sobre isso, você der o pesquisar, você precisa encontrar na palavra. Eu sou curado. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Mas se você não tiver isso dentro de você, no dia mal, e você pesquisar, o que você vai encontrar? Porque se você encontrar apenas as coisas desse mundo, elas não vão te socorrer no dia mal. Porque esse mundo, ele não tem, irmãos, aquilo que nós precisamos. Como eu disse, a palavra ela tem promessas muito boas para aqueles que seguem segundo a orientação dela. Mas o mundo não tem, não. Porque esse mundo ele jaz no maligno, ele já é de Satanás. O que Cristo veio é salvar a igreja. As promessas são para a igreja. As promessas não são para o mundo. Então, se a igreja tentar andar de acordo com o mundo, irmãos, não vai dar certo. Você não vai viver as promessas, porque as promessas são para a igreja. Amém? Então, a gente precisa ter na nossa cabeça o comando, porque o que vai dar o comando para a sua boca, para o que você fala. E agora eu queria chegar nessa parte do falar. O que vai dar comando para a sua boca é aquilo que está no seu pensamento. Você vai colocar para dentro e aquilo que vier no seu pensamento, no seu coração, você vai falar. Então, nós precisamos ter a palavra dentro para que a gente possa falar a palavra quando nós precisarmos. A palavra ela precisa estar na ponta da nossa língua, na ponta da nossa boca. Nós precisamos, irmãos, precisamos. E lá, eu queria que você abrisse comigo, lá em Marcos 5, no versículo 24. Pode abrir sua Bíblia lá comigo. Está falando sobre a cura de uma mulher enferma. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Fala sobre a cura dessa mulher enferma. Vamos ler lá, a partir do versículo 24. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muitos anos nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Aqui era o que o mundo tinha a oferecer para ela. O mundo ele não tinha a oferecer aquilo que ela precisava, porque ela procurava, ela gastou tudo o que ela tinha. Mas está aqui, sem contudo melhorar de saúde, e pelo contrário,
piorava cada vez mais. No versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Então aqui, Jesus vai virar para ela e vai falar que ela está curada, né? Mas eu queria dar ênfase aqui ao versículo que diz no 28, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Então, por que ela dizia isso? Ela ouviu falar de Jesus. Porque aqui, irmãos, conta apenas quando Jesus já estava lá, né? Quando ela chegou próxima a Jesus. Mas para que ela chegasse próxima a Jesus, a fama de Jesus, ela já percorria. Então, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela ouviu a palavra, ela ouviu sobre Jesus, ela creu na palavra, com a fé do coração, ela falou com a sua boca. E o milagre aconteceu. Então, o que aconteceu? O anúncio do evangelho juntou com a fé daquela mulher, que juntou com a palavra de Deus, com o poder de Deus, e aí houve as manifestações. Quando a palavra encontra com o poder, há as manifestações do Senhor. Então, irmãos, e é assim, a palavra e a unção, ela traz as operações. E elas trazem, as duas junto, as operações duradouras do poder de Deus. Porque se a palavra não tiver a unção, ela é morta. Mas e se a unção não tiver a base da palavra? Vai ser apenas uma emoção? Então, as duas, elas precisam andar juntas, né? A palavra, ela traz a sustentação para a unção. E a revelação da palavra de Deus que vai trazer o Senhor para a sua vida. É a sua própria revelação. Porque a unção, junto com a palavra, ela vai se manifestar direto para você. Foi o que aconteceu com a mulher que recebeu cura. A palavra encontrou o coração dela, ela teve fé, e a unção, ela pôde operar, mas foi algo pessoal. Tanto que quando ela tocou em Jesus, está escrito, irmãos, quando ela tocou em Jesus, ela pôde sentir que ela foi curada na hora. Depois, Jesus falou para ela: vá, seus pecados estão perdoados. Mas aqui diz que quando ela tocou, ela sentiu que ela estava curada. Porque ela tinha algo que ela podia realmente sentir quando parasse aquele mal. Então, foi algo pessoal dela e do Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos ter o nosso relacionamento com o Senhor e ter experiências pessoais com Ele, do poder e da manifestação dele. E esse poder e essas manifestações, elas vão acontecer quando tiver a palavra e o poder. Amém? E qual que foi a decisão dessa mulher? Gente, essa mulher, ela decidiu andar em fé. Foi uma decisão. Diante de tudo, hoje em dia, já talvez não seria tão assim um ato, mas na época que foi, às vezes a gente precisa parar para olhar o contexto bíblico, né? De como foi na época que foi. E aquela mulher, ela foi contra todos os protocolos da época. Ela não se importou com o que estava acontecendo ao redor dela. Mas sabe o que fez ela agir dessa forma? Foi a fé do coração.
Porque se ela tivesse usado a fé mental, ela não ia ter força para chegar até Jesus. Ela ia acreditar nele e ela ia ficar lá, nossa, se eu tocasse em Jesus, eu poderia ficar curada. Ah, mas como eu não dá para eu ir, né? Essa é a fé mental. Não, ela usou a fé do coração. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi. Por que ela foi, irmãos? Porque ela tinha certeza. Ela tinha certeza de que se ela fizesse aquilo, ela ia ser curada. Ela tinha certeza, ela tinha convicção. E ela não ficou chorando as mazelas. Ela não ficou pensando, nossa, ai, eu não posso. Não, irmãos, ela foi. E se a gente agir em fé diante dos pensamentos de dúvidas, quando os pensamentos de dúvida chegar, você terá os resultados. Amém? Um exemplo meu, né? Uns anos atrás, eu estava gravidinha da minha menina e na época eu estava sozinha e, enfim, e o meu carro começou a dar problema na bateria. E eu saía com ele, eu voltava, eu deixava ele lá parado, eu ia sair de novo, a bateria não funcionava. Aí eu ia sair de novo, a bateria não funcionava. Então, toda vez que acontecia esse problema, aí tinha que ir lá, tirar a bateria, né? Para poder levar a bateria para receber uma carga para ela voltar a funcionar. E na época eu estava sozinha, e eu lembro que esse carro que eu tinha, ele era muito difícil tirar a bateria, porque ele tinha uma capa em cima da bateria. Não sei se tem algum mecânico aqui, mas era um Fox. E o Fox ele tem uma capa assim, em cima da bateria que a chave não chega certo. Você tem que ficar... Ai, gente, eu não sei. Eu sei que era bem difícil desrosquear aquele negócio para uma mulher ainda grávida. Lá na rua, no sol, lá desrosqueando. E esse dia... Estava um sol e eu fiquei lá na rua, porque o carro estava na rua e acabou a bateria na rua. E eu fiquei lá com a chave, eu não conseguia desrosquear aquele negócio. Eu já tinha desrosqueado um, não conseguia desrosquear o outro. E eu fiquei lá. Aí teve uma hora que eu fiquei tão exausta, assim, porque já tinha acontecido várias vezes esse caso, né? E eu exausta, eu falei, ah, quer saber? Aí eu fiquei injuriada, assim, eu entrei para dentro. Entrei para dentro de casa, sentei lá no sofá. Aí daqui a pouco começou a querer vir, né? Os pensamentos. Aí, tá vendo? Você aí sozinha, largada, não tem nem quem ajude você a tirar a bateria do carro. E na hora, me veio a palavra. E em vez de eu começar a murmurar, eu falei assim, Pai, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor é o meu Pai, e o Senhor é o meu professor, e o Senhor é o meu ajudador. O Espírito Santo que está dentro de mim, ele me ensina todas as coisas, e o poder dele está sobre mim para operar todas as coisas, Pai. Eu vou conseguir fazer isso, eu vou tirar essa bateria. Irmãos, na hora, assim, foi o tempo de eu fazer a oração, eu sentei, levantei, peguei aquela chave de novo, eu fui lá e eu tirei aquela bateria. É um exemplo tão simples, né? Mas eu tirei aquela bateria, ainda peguei a bateria, coloquei na bicicleta, levei no rapaz para carregar a bateria, trouxe de volta e pus a bateria no carro. Não façam isso, não recomendo. Mas foi assim, para mim, olha para você ver como que é importante. As experiências pessoais que você tem com o Senhor. Porque para mim foi muito importante aquela experiência. Porque eu pude perceber o quanto o Senhor era a minha força. Porque se eu ficasse lá, desmazelando, falando, ai, coitado de mim, eu não vou conseguir, nossa, eu estou aqui. Irmãos, eu realmente não ia conseguir. Eu ia ter que chamar alguém. Irmãos, e assim, eu não queria chamar uma pessoa, porque já tinha acontecido várias vezes, eu já tinha chamado algumas pessoas. Então, eu não queria mais chamar ninguém, eu queria resolver a situação, né? Então, assim, é algo simples. Algo simples das operações do Senhor. E eu pude provar outras vezes disso. De quando a situação vier, ao invés de você se lamentar,
ao invés de você ir para o buraco, você crê na palavra e você confessar ela e agir de acordo com o que ela diz. Sabe, tem um livro, eu gosto muito desse livro, que é um livro pequenininho, Salt, do Scott Webb. Ele é muito bom. E ele tem uma parte nele que eu amo, que ele fala assim, como que é? Deus, ele não vai se juntar à sua festinha de coitadinho de mim. E ele fala assim, Deus, ele não vai se juntar a essa festinha. Sabe, Deus, ele não vai descer com você no seu buraco. Deus, ele já subiu para que você suba junto com ele, para que você esteja junto com ele. Ele não vai descer com você. Ele já subiu. Na verdade, ele já desceu para que você subisse. Ele já desceu para que você subisse, então ele não vai descer de novo. Ele não vai se juntar à sua festinha. E eu amo isso. Ele não vai se juntar à sua festinha de coitadinho de mim. Sabe, irmãos, o Senhor, ele espera de nós atitude de fé. Ele vai agir de acordo com essas atitudes. Sabe? E assim, não que Deus não queira nos consolar. Ele é o nosso Pai. Ele quer nos dar consolo. Mas um pai, ele prefere ver o seu filho em pé, vencendo as suas guerras, do que deitado no seu colo chorando. Então, nós precisamos, muitas e muitas vezes, não vai ser uma vez, não vai ser duas, não vai ser três. Nós precisamos nos levantar em fé, irmãos. As coisas desse mundo, elas vêm para todos. Não fique pensando que as coisas ruins só acontecem com você. As coisas ruins, elas acontecem. Mas é a sua atitude de fé, como você se comporta diante dessa situação, que vai te levantar disso. Que vai te tirar desse lugar e colocar no lugar que o Senhor quer que você esteja. O Senhor, ele sempre, sempre, sempre irá querer de você atitude de fé para estar no lugar que ele já te colocou. Esse lugar você não vai conquistar, irmãos. Cristo já conquistou por você. É nós, a nossa luta, a nossa briga é com os nossos próprios pensamentos. É com a nossa própria mente. Por isso ela precisa ser renovada pela palavra. Se você renovar a sua mente, você vai conseguir vencer as batalhas dela. Porque quando a sua mente lançar, quando vier o pensamento da sua mente, a palavra, ela já precisa estar ali. Se a palavra não tiver... Irmãos, se você não medita em algo, você vai esquecer dele. Aquilo precisa estar fresco na sua mente. Aquilo precisa estar ao ponto de ser como um tiro. Um tiro para a situação. De estar tão fresco de você falar e ela, pá, matou o problema. Acabou. Talvez você vai ter que atirar mais de uma vez. Talvez o problema seja um pouquinho persistente, né? Talvez você tenha que atirar mais uma vez, mas vai resolver. Tenho certeza que vai resolver, irmãos. Ai, meu Deus. E sabe, eu não tenho mais muito para falar, não. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar firulando. E eu não quero ficar firulando. Eu quero passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe, irmãos, nós somos cristãos, nós andamos de acordo com a palavra, nós cremos na palavra e nós cremos nas manifestações do Espírito. Então, quando você pegar com a palavra, o Senhor vai pegar junto com você e a manifestação vai acontecer na sua vida. O poder do Senhor, ele vai poder operar quando você pegar junto com a palavra. O poder, ele só não vai acontecer se a gente quiser andar da nossa forma. O poder, ele não vai conseguir operar na nossa vida. Agora, se nós pegarmos com a palavra e agirmos em fé, o poder, ele vai se manifestar. Essa é a receita. Essa é a receita. Sabe? E você pode se colocar de pé. Aleluias.
queria que a banda subisse, a banda pode subir. Eu falei que eu vou começar a crer lá no Putim, estava falando para Maria. Eu vou começar a crer lá no Putim, para chegar a bateria, porque eu amo bateria. Aí, eu vim aqui, esses dias a gente teve um negócio da música aqui, e tinha gente tocando a bateria, né? Aí eu falei, papai, olha aí a bateria. Pois eu vou começar a crer, você vai ver? Eu vou estar cantando lá no Pudim, eu vou falar, só bateria! Vai, baterista! E vai se manifestar, eu creio que vai chegar a bateria. Aí os irmãos não vão me aguentar. Eu falei para ele, quando chegar a bateria lá na igreja, ninguém vai me aguentar, irmãos. Eu não dou certo nem para tocar bateria, que eu acho que eu ia quebrar as baquetas todo culto. Mas é muito bom, glória a Deus. Vamos orar? Eu queria orar com você. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor operou no nosso meio. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua unção, Pai. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, Pai, unida com a fé do coração, Pai, ela opera, Pai, milagres, ela opera operações, Pai, sinais e maravilhas, Pai. É aquilo que nós cremos, Pai. A sua palavra, ela nos dá a base, Pai, para nós crermos, Pai, em coisas sobrenaturais, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Quando nós crermos, Pai, em todas as suas promessas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Sendo, Pai, para os meus irmãos como um guia, Pai, para aquilo que eles precisam, Pai. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor operando na vida deles, Pai. Obrigada, Senhor, nós cremos, Pai. Aleluias, obrigada, Senhor. Aleluias, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluias. Obrigada, Senhor. Aleluias. Obrigada, Pai. Nós cremos nas manifestações do Teu Espírito. Nós cremos, Pai, nas manifestações do Teu Espírito, Pai. Aleluia, obrigada, Senhor. Nós cremos, Pai, nas manifestações do Teu Espírito, Pai. Aleluia. Irmãos, se você ora em línguas, começa a orar um pouquinho em línguas nesse momento. Socorra, mamamama, seque, reca, mamamá, socorro. Sabe, irmãos, a oração em línguas, ela é uma das formas que você pode também usufruir das manifestações do Senhor para a sua vida. Sabe? Porque existem momentos que, se você parar e começar a orar em línguas, você vai mudar o ambiente. O seu ambiente pessoal. O seu ambiente do que você está vivendo. Às vezes é algo que parece assim tão grande, tão grande. Às vezes até mesmo sem solução. Às vezes parece um labirinto, né? Que a gente não tem... Você não
não vê saída. Mas quando você começa a orar em outras línguas, claridade começa a chegar para você. É como se você estivesse saindo de dentro desse labirinto, indo para cima desse labirinto. Você consegue enxergar a saída. Quando nós oramos em outras línguas, é uma forma da gente sair do natural. É uma forma da gente sair do campo da nossa mente. Porque quando a gente ora em outras línguas, a gente ora ao Senhor. A nossa mente, ela fica infrutífera. Ela não consegue acompanhar. Então, essa oração, ela também precisa fazer parte da nossa vida. Ela precisa estar presente na nossa vida. E ela vai te ajudar muitas vezes. Muitas vezes. Sabe? E eu queria ser bem fiel ao que o Senhor colocou no meu coração, sabe? E eu queria que, se você que está aqui, na verdade eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que estava crendo por uma Bíblia, que estava orando, estava crendo, que não tem? Pode ser bem sincero, irmão. Se não tiver ninguém também, não tem problema. Tem alguém que estava orando por uma Bíblia, que estava crendo? Não? Você? Deus tinha falado comigo. Eu falei, ai, Senhor, eu não quero da minha Bíblia, não. Eu acabei de ganhar essa Bíblia. E eu gosto tanto dela. Eu gosto do cheiro dela, eu gosto da letra. Aí eu falei, se for do Senhor, o Senhor vai me lembrar lá na hora. Pois bem, irmãos. Glória a Deus. Mas eu fico feliz, viu, irmã, de poder alcançar a sua vida, viu? Eu creio que vai ser uma bênção para você. Mas, seguindo o que eu estava falando, né, que veio ao meu coração. Se você que está aqui essa noite e você tem crido, tem colocado a fé em algo para a sua vida, por cura, veio algo no meu coração a respeito de cura. Pessoas que estão crendo mesmo em curas, talvez você esteja colocando a sua fé mesmo na palavra, ou talvez você precise mesmo dessa ajuda para você passar o bastão da fé da sua mente para a fé do coração, para você crer naquilo que o Senhor tem para você. Sabe, pode ser na área de cura, mas pode ser em alguma outra área da sua vida também. Se você está crendo, está colocando fé, sabe, eu queria assim, apenas concordar com você, na sua fé, naquilo que você está confessando. E eu queria até pedir permissão para o pastor, eu posso? Pastor, glória a Deus. Então, se tem alguém, eu não sei se tem alguém, mas se tiver alguém, se você quiser vir aqui, eu queria orar e concordar com você. Se tiver alguém, irmãos, fique bem livre. Se não tiver também, eu creio que aquilo que Deus queria passar foi passado, e eu creio que foi uma boa semente no seu coração. Sabe, a palavra, elas são sementes. Quando você acata essa semente com uma boa terra no seu coração, ela pode crescer. Quando você acata ela como uma boa terra. Eu sei que, como eu disse, né, é um arroz e feijão, uma palavra simples. Mas eu creio que se você acatar no seu coração, quando você precisar, no dia que você precisar, essa palavra vai estar aí para te socorrer. Amém, irmãos? Todos estão bem? Amém? Glória a Deus. Queria agradecer, obrigado, pastor Romeu, pela confiança. Eu sei que nós estamos em uma igreja muito séria. E estar aqui ministrando a palavra é uma grande responsabilidade. Mas é uma grande responsabilidade a gente não tá aqui também. Não é verdade?
A gente fala, nossa, é uma grande responsabilidade eu estar lá. Mas se Deus quer que você esteja e você não está, também é uma grande responsabilidade. Amém? Então eu queria agradecer, sabe? Foi uma honra servir vocês com a palavra do Senhor essa noite, viu? Obrigada, gente. Eita glória, a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito de dízimos e ofertas também, mas foi tanta coisa boa que a Nanda falou aqui, que eu anotei algumas coisas aqui, então eu vou começar da onde ela parou, tá bom? Ela falou a respeito dos tipos de fé, o dom da fé, né, que é essa fé que opera milagres, né, e grandes coisas. Falou também a respeito da fé natural, que crê em coisas naturais. Quantos creem que esse púlpito está aqui? Amém? Isso é uma fé natural, a gente está vendo aquilo, então é lógico que a gente vai ter fé nisso, mas porque é uma coisa natural, você não precisa de uma fé sobrenatural para crer naquilo que você está vendo aqui. Também ela falou a respeito de uma fé mental, que crê na palavra, mas ela não age à altura da palavra. E aí eu achei interessante quando ela disse, né, a respeito daquela mulher, do fluxo de sangue, que não é nem citado o nome dessa mulher na Bíblia, mas ela saiu da condição de crer somente no natural, passou o bastão, né, da fé natural, passou o bastão para a fé do coração, para que ela viesse crer à altura da palavra. E sabe, gente, às vezes a gente acha bonito e poético essas histórias da Bíblia, mas são histórias reais, pessoas de verdade passaram por isso. E no quesito dessa mulher, ela teve que crer para a cura. Mas e se a gente precisar crer para finanças? Será que a nossa fé nas finanças, eu acho, tá bom? Não vou afirmar com toda certeza, mas pelas coisas que a gente vê, eu acho que muito crente, no quesito finanças, só tem a fé mental. Até crê na palavra, acredita que a palavra é a verdade, quando a Bíblia diz, traz o dízimo à casa do tesouro, 10%, e vê se não abre a janela do céu sobre a sua vida. Mas não é a fé do coração. Por quê? Porque não é um dizimista fiel. Então significa que ele não age à altura da palavra. E aí só dá ou dá, nem é seu, devolve quando sobra, quando na verdade Deus nunca pediu a sobra, sempre pediu a primícia. Uma das coisas que a gente precisa aprender sobre dízimos e ofertas, dízimo não é 10% somente, é os primeiros 10%. Existe uma diferença, quando a Bíblia diz, trazei a primícia, não é só os 10%, não, dízimo é 10%, 10% é parte, porque dízimo é os primeiros 10%. E qual que é a diferença então, pastor? Se a numeração é a mesma, é 10% da primeira parte, 10% da última, se a gente for ver, a porcentagem é a mesma, os números são os mesmos, mas a honra é diferente. Quando eu coloco esse 10%, que é a mesma porcentagem, o mesmo valor, a mesma quantia do final, mas coloco ele na frente, eu coloquei ele como prioridade, eu coloquei a honra naquilo. E a Bíblia diz que eu devo honrar o Senhor com as primícias da minha renda. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 3. Então, isso é uma fé do coração, é agir à altura disso. Quantos estão me entendendo? A Nanda, meu Deus do céu, hoje ela cantou, pregou, se moveu, foi guiado, fez tudo, né? Aleluia. Põe a mão na minha cabeça aqui depois, né? Tá bom? Aleluia. Porque de verdade ela fez algo aqui quando ela falou a respeito de quem está crendo para uma Bíblia, e aí ela falou algo, não se constrange, tá, Michel, porque você pegou, não, independente disso, ela disse, eu não queria dar, bem-vindo ao meu mundo, eu também já dei um monte de coisa que eu não queria, e aí quem recebeu, não se constrange porque recebeu, porque entenda, ela fez o que Deus mandou, porque a melhor coisa é dar do que receber, então quem está dando está na condição melhor. Quantas vezes eu já também não dei coisas que eu não queria dar, e a gente recebe, a gente é alcançado. Mas como ela disse, percebe, a unção, gente, é o próprio Espírito Santo agindo na terra. Isso é uma definição da unção, é o Espírito Santo em ação. Quantos não gostariam de ter o Espírito Santo em ação na sua vida? Quem gostaria? Amém? Então pronto, isso é a unção. A unção é a ação do Espírito Santo em nossa vida. E é interessante que ela disse que não pode ter só a palavra, sem a unção, é só a letra, mata. Ela disse também que só a unção, sem a palavra, não tem o alicerce para suportar aquilo, sustentar aquilo. Então, quando a gente faz algo de
no quesito finanças, de devolver ao Senhor a 10ª parte e mais uma oferta também, a gente está fazendo isso segundo a palavra. A palavra garante isso para a nossa vida. Malaquias 3,10 garante que se eu fizer isso, as janelas dos céus vão se abrir sobre a minha vida e vão ser derramadas sobre mim bênçãos que eu não tenho onde guardar. Outras traduções diz que dela vos adivinha a maior abastança. A versão Viva, eu gosto bastante desse texto também, fala, experimentem, deixa eu provar. Deus falando, experimentem, deixa eu provar para vocês que isso é uma verdade. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu parei no posto de gasolina e fui abastecer, claro. E lembrei de outra coisa que ela falou também, eu achei interessante. Quando ela deu o testemunho, eu gosto de arroz e feijão, Nanda, é isso mesmo, perfeito, viu? Aleluia, a gente tem que ser, não pode mesmo, ficar, ai meu Deus, vou pregar algo simples. Meu, que coisa maravilhosa. Rapaz do céu, cara, ela falou de arroz com feijão, mas com certeza tinha ali bife, ovo, estava tudo ali, batata frita. E aí, olha só, gente, ela deu um exemplo simples, que talvez para muitos seja fácil trocar uma bateria de um carro, mas ela rompeu, ela precisou crer naquilo. Eu conversava com o seu César domingo e ele começou a contar um testemunho de coisas naturais que aconteceram na vida dele. Ele disse, isso é a ação do Espírito. A gente não pode classificar só que é Deus fazendo quando a gente vê coisas espetaculares. Deus está no simples também, amém? Deus operando no nosso dia a dia no simples, é Deus também ali. E eu gosto de uma frase que o Wellington disse, que Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Amém? Está comigo? Então, às vezes a gente fica desmerecendo o que Deus está fazendo na nossa vida, porque a gente está achando que é simples demais. Eu queria ver o mar se abrir, a sarça arder, um monte de coisa. Eu queria que fosse espetacular, quando é o próprio Deus agindo nas coisas simples da vida. Que sem Ele, sem essa ação do Espírito Santo, a gente não faria. Mas eu vou ler um texto, aleluia. Ageu, no capítulo 1, no verso 6, diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Aleluia. A versão Viva desse texto diz assim: vocês plantam muito, mas recolhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. E não têm roupas para se aquecerem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês pusessem o dinheiro em bolsos furados. Eu sei que isso não acontece aqui, aleluia. Aqui é uma festa do 5º dia útil até o final do mês, aleluia. Pensa um negócio sobrando, Nanda. Tem vezes que gente que me procura e fala, pastor, não sei o que fazer mais com tanto dinheiro, o que nós vamos investir nessa igreja? O que mais que a gente vai fazer? Percebe? Mas o que eu acho interessante é que no verso 6 é citado essas coisas, e no livro de Ageu, ele fala no verso 5 e no verso 7, ou seja, no verso anterior ao 6 e posterior ao 6, ele fala algo interessante, ele diz, considerai o vosso passado. Ele fala no 5, considera o vosso passado, e aí ele cita o 6 falando, rapaz, vocês estão plantando muito, não estão colhendo nada, tem roupa, mas não se aquece, e o que recebe, ainda recebe e bota em saco furado. E aí no 7 ele fala de novo, considera o vosso passado. O que Deus quer dizer com isso? Se está faltando ainda, considera o vosso passado. Está sendo dizimista? Está sendo ofertante? A Bíblia diz que é possível estar roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Eu sei que fica um silêncio mesmo quando a gente fala essas coisas, porque pega a gente assim na curva, aleluia. Mas, às vezes a gente pensa, pastor, eu sou fiel nos dízimos, está tudo bem. Mas a Bíblia diz assim, que se você é fiel nos dízimos, mas nunca deu oferta, ainda está na classificação de ladrão. Porque diz, roubasse a Deus, onde? Nos dízimos e nas ofertas. Então, mas pastor, louco, Deus, você acha que não está pedindo muito, não? Ele quer ainda 10% daquilo que eu ganho, e aí depois ainda quer que eu dê uma oferta. Gente, você é um Deus rico e considera você rico. Se Deus não considerasse, não visse a gente como rico, porque pensa, ele fala para a gente, cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, cuidar da igreja, dá 10%, dá 10 ofertas. Meu Deus do céu, é só quem é rico que enxerga outro rico que pode fazer essas coisas. E como eu estava dizendo, eu parei no posto hoje, vou encerrar com isso. Para abastecer,
quando o frentista estava colocando a gasolina ali, ele olhou e falou assim, tem um prego fincado no seu pneu. Eu falei, rapaz, mas deixa que vai dar certo, eu vou assim mesmo. Estou sem tempo. Às vezes a gente está sem tempo. Aí eu falei, eu vou crer, vou sair da fé natural, porque a fé natural, a fé mental, eu ia falar, vai escapar tudo o ar aqui, eu ainda tenho que passar lá no Potinho, buscar a Nanda, vou para a Moreira, vou voltar. Mas a minha fé teve que sair ali do natural e passar para a fé do coração e dizer, não vai escapar, em nome de Jesus, amém? E quando eu vejo esse texto de Ageu, que fala que a gente coloca num saquetel furado, e fala para a gente considerar o nosso passado, eu fico pensando que não adianta você ganhar muito dinheiro, se a gente não consertar de onde está a saída, de onde está vindo o ladrão roubar o dinheiro. Porque a questão, gente, já que a gente é santo, a gente é crente, filho de Deus, a questão não é nem só o quanto ganha, a questão é se aquilo que eu ganho é santificado ou não. Porque eu posso ganhar 1 milhão e não devolver o dízimo, eu tenho 1 milhão amaldiçoado. Mas eu posso ganhar R$1.000, dizimar 100 e ficar com 900 abençoado. Eu ainda vou guardar, vai sobrar, ainda vou ser suprido, ainda vou ter para ofertar e cuidar dos outros. Amém? Aleluia. O que a gente vai fazer agora então? Dizimar e ofertar. E aí, se você precisa de um envelope, você pode levantar suas mãos, os diáconos vão passar aí, você tem ali a maquininha do cartão ali no fundo. Pode fazer isso via Pix também. Eu só peço que a gente, se for utilizar o Pix, não esquece de enviar o Pix para a Luciana, para que a gente possa contabilizar esses recursos para a Moreira César, né? Porque a gente, por enquanto, ainda usa a mesma conta de Guará, então se você não envia, a gente não identifica, e aí fica lá, vai ser um prazer, claro, ofertar na igreja de Guará, mas a gente tem um monte de coisa para fazer aqui, então, aleluia, tá bom? A gente também tem essa prática santa, né? Eu sei que algumas pessoas já fizeram, você pode procurar ali os diáconos, pode fazer isso na maquininha do cartão também, pode pegar um envelope com eles e colocar aqui nesse cesto que a gente vai passar para Nayara. Nanda, muito obrigado, viu? Foi uma benção, você é sempre bem-vinda, a gente gostou demais, aleluia. Eu preciso aprender a tocar um instrumento também, gente. Eu só sei